Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um tema super especial, muito esperado pelos nossos alunos, nutrição materna e infantil. Eu sou a professora Verônica Rapczynski e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma nutricionista muito experiente nessa área, a nossa querida Kelly Domingues, e eu gostaria que ela se apresentasse aí para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem essa profissional fantástica. Muito obrigada. Bom, eu sou Kelly Domingues, nutricionista, formada já há 14 anos e eu sou especialista na área de materno-infantil e também em nutrição e saúde da mulher. E eu gosto muito, muito mesmo dessa área de materno e acredito que é uma área muito especial na nutrição. Verdade, né, Kelly? A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho e é uma área que merece muita importância, né? Porque às vezes as pessoas associam, né, que a nutrição é só emagrecimento, mas ela tem tantas áreas importantíssimas, né? E a nutrição materno-infantil é uma área que tem crescido muito e ela tem que ser amplamente divulgada. A gente quer fazer um pouco isso com esse podcast, porque as mães muitas vezes desconhecem que o nutricionista também atua nessa área tão importante, né? E para iniciar, Kelly, eu separei aqui algumas perguntas, né? A nossa conversa vai acontecendo aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da alimentação para dar o start, né? Já na gestação. Certo. Porque, assim, a mulher, ela descobre que ela tá grávida, né? E aí ela pensa assim, agora eu vou comer por dois, né? Ela acha que ela tá liberada e a família mimando e todo mundo. E, assim, eu queria que você falasse desses nutrientes que são importantes, né? Porque a gente sabe, né, Kelly, que é uma fase tão importante que a mulher, ela tá carregando a nutrição para ela e para o bebê que ela tá ali gerando, né? E tudo que vai acarretar nesse crescimento e desenvolvimento do bebê, né? Sim, realmente. Realmente a nutrição materno-infantil, ela engloba, né, desde das tentantes, né, quando a mulher ainda está tentando engravidar, até a adolescência. E a nutrição, pontualmente falando sobre gestante, realmente é muito importante, porque a mulher acha, muitas vezes, que pode comer por dois e não pode. Verdade. Né? O controle de ganho de peso, né, durante a gestação tem que ser um controle bem feito para não acarretar problemas, né, lá para o final da gestação, nem para a mãe e nem para o bebê, né? Então, assim, existem, de forma geral, a alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, fonte de muitas vitaminas, muitos minerais, mas tem pontualmente alguns que são importantes, mais importantes durante a gestação, né? Então, vou citar alguns exemplos, né, para vocês terem noção de quais são bem avaliados, que nós, como nutricionistas, precisamos realmente avaliar. Então, por exemplo, o cálcio tem que ser muito bem, a ingestão de cálcio tem que ser muito boa durante a gestação. Por quê? Porque vai ajudar ali na formação da parte óssea, né, na parte cardíaca, né? Então, assim, é importante que tenha uma ingestão boa de cálcio, né, de leite e derivados. Ferro. O ferro, né, durante a gestação, né, a maioria dos médicos suplementam, tem que suplementar mesmo. É algo interessante, né, eu não sei se vocês sabem, mas durante a gestação a mulher precisa do dobro da quantidade de ferro que nós, que não estamos grávidas, precisamos. Então, assim, é importante para a formação de placenta, é importante para que você evite uma anemia. Então, assim, nós como nutricionistas precisamos ficar atenta a uma alimentação rica em ferro, né? Vitaminas de modo geral que vai ajudar, né, na parte de formação de pele, na parte cardíaca, enfim. Então, uma alimentação bem equilibrada, fonte de muitas frutas, muitos legumes, verduras. O que mais nós podemos pontuar? Ômega 3. Hoje nós estamos ouvindo falar muito sobre ômega 3, né? Que é para a parte cognitiva, né? E para a mulher, ele é muito importante porque é anti-inflamatório, é antitrombótico. Então, Tão assim, importante nessa fase, nossa, né, Kelly? de muita importância. Então, assim, realmente uma boa alimentação durante a gestação é essencial tanto para a mãe quanto para o bebê, porque realmente a mãe precisa estar ali
tendo suporte para ela e passando todo esse suporte nutricional para o bebê, né? E é uma fase que a gente vê muita mudança, né, hormonal, e essa mulher muitas vezes vai, né, ter aquele período, tem algumas que tem um enjoo muito forte, né, aquela sintomatologia toda, e aí às vezes, não vou comer, eu tô passando mal. Mas a gente tem que procurar justamente, né, um nutricionista para ele estar nos acompanhando, porque eu achei muito legal que você colocou essa coisa do ganho de peso, porque tem essa, eu tô grávida, eu posso, né? E não é uma questão estética, é uma questão saúde. Porque se eu sou, né, uma gestante, baixo peso ou sobrepeso, eu vou ter consequências, né, Kelly? Né? Um risco de um aborto, de um bebezinho baixo peso, né? Ou de uma diabetes gestacional. E eu achei muito importante que você colocou, porque às vezes nesse mundo de suplementação, né, as pessoas só querem, o que eu tenho que tomar para ter o cálcio? Mas você colocou, né, olha, se você tem uma alimentação limpa, né, uma alimentação o máximo possível in natura, né, as frutas, os legumes, nós vamos garantir uma parte muito importante desses nutrientes, né, Kelly? Com certeza, com certeza. A alimentação é essencial. E realmente nós, como nutricionistas, nós temos, né, esse suporte, nós temos como dar esse suporte para essas gestantes, né? Então, não é só ir lá e fazer um plano alimentar. Nós fazemos todos os cálculos, né, de tudo que ela precisa durante a gestação. Nós fazemos o cálculo de ganho de peso, quanto que ela pode ganhar em cada trimestre. Então, assim, é algo realmente muito importante. Às vezes, as mães ainda não compreendem essa importância e muitas não procuram, ou só procuram um nutricionista, às vezes, né, quando já tem algum problema de saúde. Alguma patologia, né? O médico uma diabetes, isso, tá com uma pressão alta, enfim. Mas não, pessoas saudáveis também precisa procurar uma nutricionista, né? Para que evite problemas futuros também, né? E a gente percebe a diferença, né, daquela mãezinha que teve uma alimentação, um suporte nutricional e daquela que levou a gravidez, né, de qualquer modo, né? Então, como você disse, é tão importante cada fase da formação desse bebê, né? Então, ele tem aquela fase que ele está formando as células, né, multiplicando, depois a gente vê parte cognitiva, e tudo isso são etapas que nós, enquanto nutricionistas, a gente vai conseguir adequar. Isso. Como você falou, de uma forma muito importante, né? O ferro, nós mulheres já temos uma quantidade bem maior que os homens, né? Devido ao nosso ciclo menstrual e tudo mais. Imagina a gravidez, né? Que ele é suporte para tantas formações importantes, né? E é algo que realmente preocupa, né? É preciso ser avaliado realmente com muito cuidado para que não tenha, por exemplo, uma anemia, né? Uma deficiência de ferro, que é até comum durante a gestação. Eu ia falar isso agora, é muito comum, né, Kelly? É muito comum essa deficiência de ferro durante a gestação, porque realmente elas não têm esse conhecimento do quão importante é uma alimentação, por exemplo, rica em ferro, né? E às vezes antes, né? Porque o correto seria a mulher se preparar, né, para a gravidez, mas a gente vai preparar depois que descobriu, né? Descobriu, a maioria, então, a maioria, né? Não se prepara antes, né? E aí, às vezes, você já estava, talvez, com uma deficiência em ferro, né? Exatamente. E só descobre depois que a gente, vitamina D também. Vitamina D é muito comum, né? A vitamina D, a maioria das gestantes precisa de ter a suplementação, muito, né? Porque ela é fator muito importante, fator né? Importantíssimo. E uma coisa, assim, que a gente vê muito, né, no meio das gestantes, é falar desses desejos, né, dessas vontades. E a gente sabe que cientificamente tem uma parte que a gente consegue explicar. Mas a grávida, ela dá uma aproveitadinha, né, Kelly? Tipo assim, né, inventa umas coisas pro marido pegar de madrugada, né? Assim, essa parte de desejo, né, é comum. Mas, assim, às vezes é realmente um exagero. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de desejo, né? Em quantidade, né? O que você está comendo? Como é seu desejo? Foi pontual? Eu estou com vontade de comer, por exemplo, um pudim. Você vai lá comer um pedaço de pudim, satisfeito, está tudo certo. Ou você está com vontade de comer doce todos os dias, você quer aquele pudim todos os dias. Ou você tem alguma carência aí, né? Exatamente. Daí pode ser uma carência. Então, assim, tem mulheres que têm vontade de comer coisas que são estranhas. Os desejos absurdos, né? Que muitas vezes não são alimentos, né? Que a gente tem até um nome, né? Que é picamalácia. Sim. Que é um nome estranho, mas pode ser por falta de vitaminas mesmo, sabia?
muitas vezes por falta de baixa de ferro, inclusive. Aí a mulher tem aqueles desejos absurdos, né? Ver um parafuso, quer. Né? Exatamente. Tem mulheres que falam do desejo, né? De terra, Exatamente. o cheiro, né? E é o corpo, na verdade, né, Kelly? Pedindo. Dando sinais de que tem uma carência, né? Isso, exatamente. Muito louca essa parte fisiológica nossa, né? É muito. Por exemplo, não sei, estou com vontade de comer uma azeitona, alguma coisa salgada. Às vezes está precisando um pouquinho mais de sódio, por exemplo. Baixo, né? A pressão já tá, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso pode ser proveniente da parte hormonal mesmo, né? E dessa deficiência mesmo de vitaminas, né? Então, essa parte de desejos, nós precisamos tomar cuidado. Que seja equilibrado esses desejos, né? Tem que ser muito equilibrado, até voltando um pouquinho, por conta do ganho de peso, né? Porque às vezes é tão... igual você disse, assim, né? A gente aproveita um pouquinho desse momento. Eu já sou mãe, a Kelly também, sim. né? Mas às vezes a gente percebe o quê? O desejo é sempre igual você disse. É do pudim, é de uma torta hiper mega calórica, é de um lanche, né? Alguma coisa assim. Dificilmente, né? A gente vê uma grávida, às vezes, que demonstra um desejo, por exemplo, nossa, eu tô com muita vontade de jaca, de uma manga, né? Não que não tenha. Tem. Mas a gente percebe um desejo mais pro lado do açúcar, porque se você, mãezinha, não está bem nutrida, exatamente, seu corpo vai pedir uma energia rápida, né? E na verdade, assim, a gente sente mais fome mesmo durante a gestação, isso não tem como negar, né? Sim. Eu sentia muita fome, mas a minha fome, incrível, mas era de comida mesmo. Comida, né? A minha fome era realmente de um Comer prato mais, de comida, né? Exatamente. Então, assim, tomar cuidado com quais vontades, quais desejos, né? Claro que o que não for alimento não é... Por favor. Por favor, gente, não pode comer terra, não pode comer tijolo. Faz os exames, né, Kelly? Por favor, tem que informar isso, né, para o médico, para o nutricionista. Mas, assim, é importante pontuar e tomar cuidado mesmo com os desejos, porque às vezes a gente exagera um pouquinho e daí você pode aumentar lá a sua glicemia, né? Enfim, ter outros problemas, vir acarretar outros problemas, porque você acha que, por estar grávida, você acha que você pode comer tudo. E, na verdade, não. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que sempre fazer uma autoanálise, né? Como você diz, da sua fome, do seu apetite, né? Porque tudo que a gente consome a mais, né, Kelly, nessa fase, vai sobrar depois, né? É a mãezinha que vai sofrer depois para se recuperar. Até mesmo se, de repente, ela tem que passar por uma cesárea, né? Sofrer ali um corte, pontos, né? Que ela vai precisar se recuperar, né? Sim, e essa nutrição bem feita durante toda a gestação, ela vai te dar o aporte para o parto lá, né? Depois, para cicatrização, né? Para recuperação. Para recuperação. Então, é importante que tenha, né, esse aporte energético mesmo, né? Nutricional, para que você tenha depois um pós-parto tranquilo, né? Exatamente. Porque é uma fase tão gostosa, né? Tão bonita da mulher, é uma fase única, né? E ela merece esse olhar especial para a nutrição, né? E você, procurando um nutricionista, você consegue fazer algumas pequenas mudanças, né? Então, por exemplo, Nutri, eu estou com muita vontade de comer doce. Tá, então o que nós podemos substituir? Você vai colocar uma substituição mais saudável, né? Vamos colocar, em vez de doce, uma fruta congelada, uma frutinha mais docinha, talvez, isso, né? Que é legal. Não sei se você já comeu, mas, por exemplo, morango, uva congelada. Uma delícia. Não é muito gostoso? Bom. Você sacia essa vontade do doce, né? Então, frutas secas. Aumentar então, fibras, né? Tudo coisas que vão dar saciedade, né? Estratégias que nós vamos colocando e auxiliar nessa gestação, né? E não poderíamos deixar de falar, né, Kelly, da importância do aleitamento materno. E hoje, infelizmente, né, por uma questão estética, muitas mulheres se privam desse momento tão especial porque tem medo, né, de perder ali a plástica que às vezes fez antes da gravidez. Né, o seio vai ficar flácido e tal. E é um momento tão especial, né, de nutrição para o bebê, de vínculo entre a mãe e o filho, mas tem aquelas que querem sim amamentar, né? Elas sempre estão ali se conscientizando, só que tem aquele medo, né, Kelly? Será que eu vou produzir leite? Será que eu vou? E assim, uma coisa que às vezes a gestante, né, a gente vê no consultório ali, né, ela deixa muitas vezes por estar nauseando, por estar às vezes, né, um pouquinho assim
enjoadinha, vem o inchaço do final da gravidez, ela muitas vezes não garante uma hidratação legal, né, Kelly? Isso também é um fator muito importante, sim, além das proteínas que você citou, dos nutrientes, para ela produzir um leite, né, numa quantidade bacana, ela tem que estar hidratada? Sim, muito, muito hidratada. A hidratação. Às vezes as pessoas acham, quando a gente fala, olha, precisa tomar água, às vezes as pessoas, ai meu Deus, esse assunto isso, de novo, né? Mas o quão é importante, né? E na amamentação, realmente, a hidratação é realmente importantíssimo. E assim, é engraçado porque assim, quando nós começamos a amamentar, a gente sente muita sede, né? Muita. Quer dizer, você desidrata, né? Nossa. Porque você tá liberando ali pro bebê, né? E é tão lindo a amamentação, né? Eu sou super a favor da amamentação, sim, eu amamentei minhas 2 filhas, e eu acho tão especial a gente poder dar esse alimento, né, para essa criança. Igual você falou, o vínculo é especial, único, né? é único. E o leite materno, gente, é um alimento, ele é perfeito. Completo, ele é completo, né? ele traz tudo o que o bebê precisa. Você não precisa dar mais nada para o bebê. Até os 6 meses a alimentação pode ser, sabe, assim, só ela. Então, assim, além de todos os nutrientes, né, vitaminas, minerais que nós passamos pro bebê, nós passamos anticorpos também pelo leite materno, né? Fortalecimento imunológico. Então, ali já, desde a primeira mamada, o bebê já está recebendo esses anticorpos que vai ajudar, que vai proteger de algumas doenças, né? Então, infecções respiratórias ali, diarreias, alergias, né? Então, assim, quanto é importante para esse bebê receber esse leite, né? Se nós podemos amamentar, exatamente, porque assim, tem casos e casos, nós respeitamos, tem mães que não querem, tem mães que não podem, tem mães que estão em tratamento, então, sim, tem que ser respeitado a vontade da mãe, né? Mas quando a mãe quer oferecer, é muito importante. É importante para a mãe também, não só para o bebê, né? Porque tem o vínculo da mãe, que é tão lindo você olhar para o seu filho, o olhar dele, né, durante a amamentação, ali, é lindo, né? Essa mãe, ela tem benefícios, né? Por exemplo, existem alguns estudos que falam a respeito de uma baixa para você ter de doenças, por exemplo, como câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Então, assim, você tem uma redução. A recuperação da mulher é mais rápida, né? Nesse aspecto. Sim, a recuperação é mais rápida. E outra coisa, ajuda a perder peso, né? Ajuda muito, né? Porque a mãezinha então, tá tão entregue, né? Ali. Ajuda a perder peso. Então, assim, tem alguns benefícios, né? E a gente percebe que a criança que ela consegue, né? Claro que não é só a mãe não querer. Muitas vezes essa mãe não pôde, né? Sim, por algum motivo maior aí amamentar. Sim, com certeza. Mas é diferente porque você tem que também pensar assim, né? Um bebezinho, aquele sistema gastrointestinal novo, que ele já vai ter aquela fase, né, de cólicas. Por quê? Porque é um intestino novo, sim, né, não utilizava dessa forma, né, então vai ter que trabalhar, né, tudo. Então o corpinho dele está acostumando. Aí a gente já inicia com fórmulas industrializadas. Eles tentaram se aproximar ao máximo, sim, da fórmula, né, sim, do leite materno. Mas leite materno é leite materno. Não tem substituto. Né? Então, assim, é claro que, né, a criança tem uma alergia muito forte, a gente sabe que tem fórmulas hoje específicas, né, que vai ajudar, um refluxo, né, sim, muito intenso, a gente tem as fórmulas específicas, só que é diferente, a gente percebe, igual você falou dos estudos, eu li um estudo que mostrou que recentemente as crianças que receberam a amamentação exclusiva, elas tendem a não desenvolver obesidade. Sim, realmente. E a criança que muitas vezes, por quê? Como a nutricionista Kelly falou aqui, muito bem colocado, né? Se você consegue amamentar, até 6 meses pode ser exclusivo. Eu não tenho necessidade de chazinho, nem de água, nem né, de Kelly? Água, não precisa. Então, sempre tem a avó ali, dá esse chazinho. Não tem necessidade. O leite, ele completa, né? Aí, depois disso, que depois nós vamos falar um pouquinho, vai entrar a introdução alimentar. Sim. Mas a criança que não pôde receber, às vezes a mãe também volta ao trabalho, sim, daí o leite diminui, seca, tudo mais. Então, se ela não está mais exclusiva, né, ela vai já receber alimento muito cedo. E, às vezes, nem recebe o leite materno, ela está na fórmula, por N motivos. E a gente percebe que é uma criança que vai ter mais problema com peso, ou um adulto
né, sobrepeso e obeso. Então, os estudos por si já têm acompanhado essas crianças desde o nascimento até, né, a vida adulta e mostrado isso, né? Então, são crianças que você não vê tantos problemas, né, respiratório, de alergia, agora, porque Kelly cresceu demais, né? Nossa! Porque, nossa, você tem mais ou menos a mesma época minha de formação. A gente não via falar assim, tolerância à lactose há 15 anos atrás. Não era muito ainda assim, né? Hoje, eu que já trabalhei em hospital, falava de 10 crianças que entravam ali, 6, 7 tinham uma alergia. A maioria lactose e muitos a glúten, a corantes e tudo mais. Por quê? Por muitas vezes ter uma introdução alimentar adiantada, né? Não ter tido a oportunidade de ser amamentado. Então é muito importante, né, Kelly? Realmente. E muitas vezes, igual eu quis entrar na nutrição materno-infantil por conta que a minha filha nasceu com a PLV, que é a alergia à proteína do leite. Então, mesmo na amamentação exclusiva, ela começou a ter alguns sintomas por conta das coisas que eu comia. Olha que coisa, Olha só, né? Então, assim, nesse caso, por exemplo, a mãe precisa passar por uma dieta. Não é só beber, né? Para poder continuar amamentando. No meu caso, eu escolhi continuar amamentando e eu precisei fazer uma dieta exclusiva, né? Para que ela não sentisse dor. Mas, assim, existem mães que preferem tirar do peito. Eu preferi manter. Que legal. Mas, assim, são várias coisas, né? São N fatores, né? E realmente tem que tomar muito cuidado, como você pontuou, a respeito de tentar essa introdução alimentar com antecedência quando você tira do peito antes. Por exemplo, a mãe teve licença maternidade até os 4 meses e deixou, por exemplo, com a avó. Aí as vozinhas, né? Vai lá, né? Então, assim, tem que tomar já bate arroz e feijão no liquidificador e dá pro bebezinho. Ai, que dó. Ai, Deus, que dó, né? Esse intestino que é tão imaturo tão ainda, imaturo né? para um alimento tão forte, não pode, né? Eu tive a oportunidade, Kelly, assim, não foi minha área, né, de atuação a materno-infantil, mas na caminhada da nutrição a gente acaba atendendo, né? Sim. E eu tive a oportunidade de ver esse desenvolvimento, né? Como é diferente a criança que tem a oportunidade de fazer a introdução alimentar certinho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, eu pude ver, né? Como eu sempre deixo de ter uma coisa bem gravada desde a época de faculdade, que muitas coisas que a gente não come foi por causa de um não na nossa infância, né? Porque a criança, ela tem essa fase, né, de querer tocar o alimento, né, de sentir o formato, é macio, é redondinho, é áspero, né? E a mãe, né, não é por maldade, mas, por exemplo, vamos dizer uma beterraba, que é uma coisa que tem cor, né? A criança aperta, a mãe já, não, né, não come isso porque vai sujar. Já criou uma recusa alimentar aí na criança. E é um alimento que a maioria das crianças fala o quê? Eu não gosto. Né? E aí depois, né, hoje eu percebi até na minha caminhada, né, porque eu falava, eu não gosto. Aí um dia eu fui experimentar, não, eu gosto. Então, quer dizer, é o inconsciente, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa introdução alimentar que é de extrema importância. A introdução alimentar realmente é linda, mas ela suja um pouquinho, né? Então, assim, a introdução alimentar bem feita, ela vai impedir que a criança tenha lá na frente recusa, tenha uma obesidade, enfim. Tem todo um trajeto a nutrição, né? Desde lá da amamentação. Na verdade, desde a barriga da mãe, porque o bebê começa a sentir os sabores, né, lá na placenta. Então, cuidado com o que as mamães vão comer durante a gravidez, porque já começa lá. Daí, se é uma mãe, por exemplo, que não cortou, né, um refrigerante, ela tá dando esse açúcar, esse corante desde o ventre, né, pra criança. Sim, a criança já tá formando ali a papila gustativa, então ela tá sentindo esse saborzinho lá mesmo, estando dentro da barriga, entendeu? Sim. Então, assim, uma introdução alimentar bem feita, ela é muito importante. Ela é realmente muito importante. Alimentos naturais. Existem várias formas hoje em dia, né? Muito se fala do BLW, né? Da participativa. Então, assim, a mãe tem que escolher qual para ela o que é melhor, né? Então, assim, realmente o BLW, ele veio para quebrar esse paradigma, assim, de que a criança não pode pegar, que a criança não pode se sujar, porque realmente a criança precisa conhecer o que ela está comendo, qual é a textura, qual é o sabor. Hoje em dia,
fazer uma papinha, mexer aquela comida ali, dar para a criança, né? É a pior coisa que se pode fazer numa introdução alimentar. Verdade. É a pior coisa. Então, assim, você vai oferecer um alimento, uma fruta, você vai montar um pratinho para a criança. Então, você tem que montar esse pratinho todo separado, tem que ter todos os grupos alimentares, claro, com a textura e com o formato que a criança possa comer, né? Você não vai oferecer algo que realmente você sabe que ela não pode. Mas, por exemplo, igual você falou da beterraba, deixar ela pegar, deixar a criança experimentar. A criança tem que ter o contato, ela tem que ter o contato visual, ela tem que ter o tato, sabe? Porque quando você oferece, como as nossas mães faziam, né? Antigamente, muitas mães batiam o alimento no liquidificador, passava na peneira. A criança nem desenvolvia, né, a mastigação, fica uma mastigação falha, né? Sim, exatamente, isso leva a muitos problemas alimentares. É verdade. Sabe, eu tenho crianças assim com recusa que toma só leite, entendeu? Só líquido. Então, não assim, aceita outra textura. Não aceita outra textura porque a mãe não deixou o filho lá mexer, não fez uma boa introdução alimentar. Então, assim, a introdução alimentar realmente é, assim, para a vida. E a gente tem que pensar como pais, né? Falando como pais agora, tirando um pouquinho o nosso lado nutricionista, quem oferta e quem vai no mercado somos nós. Sim. Então, quando uma mãe vai procurar um nutricionista, meu filho está obeso. Mas quem está comprando o salgadinho, o refrigerante, o macarrão instantâneo, a bolacha recheada? A criança, né, não vai lá. Hoje as crianças são muito inteligentes, né, muito mais do que na nossa época, assim, até por conta dessa internet, eles têm acesso à informação, mas quem ainda dá a palavra final somos nós. Então, nós temos essa importância na vida da criança, dos nossos filhos, né? E os outros familiares têm que respeitar, né? Então, na minha família mesmo, eu tive, né, pessoas, né? A minha cunhada foi muito rígida na alimentação, né? Na introdução das crianças dela, e ela falava, não vai tomar refrigerante, não quero que ela coma açúcar até 1 ano. E tinha pessoas que tentavam dar escondido, aí coitada dessa criança. Mas coitado porque ele nem sabe que sabor é aquilo, né? Não conhece. Então, assim, respeitar a mãe, né? Que tá, né, tentando fazer, né, trazer essa importância, né? Nós sabemos, né, Kelly, que o desenvolvimento cognitivo, né, e até mesmo o físico está totalmente ligado, né, à nutrição. Não tem como fugir. Não tem. Pode ser uma criança super radical nos esportes, mas ela vai ter que se alimentar bem, né? E eu queria que você citasse, né, alguns alimentos ricos em nutrientes que são essenciais para apoiar esse crescimento. Porque essa criança ela tem uma fase do estirão, né? Que ela desembesta, como diz o outro, a crescer. E aí até os pais dão uma apavoradinha. Nossa, tá muito magrinho, porque tem aquela fase, né? Que ele tá crescendo. E queria que você desse aí citasse alguns exemplos, né, para quem está nos assistindo. Certo. Então, na verdade, voltando assim um pouquinho, nós como pais, falando como mãe, né, como pai, nós precisamos dar o exemplo, né, para essas crianças, né? Então, assim, o que nós estamos comendo, o que as crianças estão vendo, né? Então, não é que tem que ser um terrorismo nutricional. Não é que as crianças não podem comer as coisas que não são saudáveis, é mais como comer, né? Quando comer, quanto comer. Então, assim, é sempre o exemplo que é mais importante. Nessa parte, né, de cognição, hoje em dia está sendo muito estudado, né? Assim, então, nós sabemos realmente que existem nutrientes, alimentos que são muito importantes para a fase cognitiva, para a fase de crescimento, né? Então, a criança começou a ir para a escola. O que a nutrição pode ajudar? E a nutrição pode ajudar muito, né? Então, acho que eu já me referi a ele, ao ômega 3, por exemplo, está sendo muito estudado, muito falado, e realmente é algo que é muito importante para a cognição, para o aprendizado, né? Então, assim, o consumo de peixe hoje em dia, muitas vezes o brasileiro não inclui o peixe na alimentação, né? É muito caro, é muito caro. Uma sardinha é tão barata. Nós temos opções também, né? E é rico, né, em fontes de ômega 3, né? Então, assim, incluir esse alimento
né, durante a semana aí na Porque alimentação. assim, né, quando a gente fala, né, nós, enquanto nutricionistas, olha, é importante você consumir o peixe, você não tá falando para ele comer todos os dias, né? Não, Então, e nem o assim, peixe mais caro. e eu, sabe, Kelly, eu costumo dizer assim, a gente tem que saber escolher o nosso difícil, né? Então, hoje, eu sei que não é barato, né? Não quero aqui dizer que a nossa alimentação é uma coisa barata, alimentação natural, porém, eu penso assim, Kelly, eu prefiro gastar mais em alimentação do que em medicação. Sim. Então, assim, né, um alimento que vai ajudar igual você disse, a importância do ômega, do peixe, no desenvolvimento intelectual dessa criança. Não, ó, outro alimento que eu posso colocar para você que também é muito legal, tem um preço acessível, é o ovo. O ovo, hoje em dia, ele é Proteína considerado completa, o né? segundo melhor alimento. Depois do leite materno vem o ovo. E o ovo é Proteína rico em completa. colina, né? Que ajuda para a parte de desenvolvimento cerebral. E é um alimento bem aceito pelas crianças. E não é tão caro, né? Não, apesar não é, que deu uma subida, assim, né? Porque os aumentou atletas estão colocando, comendo demais, eles estão subindo. É verdade. Mas ainda assim é um alimento, né, completo, sim, né? Um super alimento. Sim, é um super alimento. Então, assim, é um alimento que o brasileiro já está acostumado. Mas estão oferecendo para as crianças? Ou será que também só oferece aquele ovinho frito lá, né? Cheio de óleo. Tem tantas formas, sim, né, da gente ofertar, né? Então, assim, é um alimento que é muito comum e ele é rico, né, para essa parte de cognição, né? Então, assim, existem outras, por exemplo, o complexo de vitamina B12, é muito interessante para a parte de formação do sistema nervoso, por exemplo. Sim. Então, assim, zinco. É muito interessante. Então, lá, fontes de carnes magras, frango, sementes, né? A pessoa acha que só vai encontrar isso nos frutos do mar, né? E não é, né? Então, não é. Você tá acessível, sim, né? Tá acessível para nós, tá né? acessível. O problema é que as pessoas só querem comer arroz, feijão, uma carne frita e de salada, o que coloca lá? Tomate e alface, só. E tem preguiça, né? Sim. De ter que fazer, né, a lavagem de outra verdura e dar mais trabalho. Só que assim, vamos fazer um cálculo bem rápido agora, Kelly, que a criançada, né, os adolescentes aí gosta, por exemplo, do lanche. Certo. Aí hoje a população fala o quê? Ah, né, é caro hoje comer uma carne boa. Vamos colocar aí uma carne, um patinho, tá? Os seus R$40 o quilo, 30 e pouco, 40, né? Tá, R$40 um quilo. Você não come 1 quilo de carne. Claro que não. Né? Vai dar ali para fazer pelo menos a sua família uma ou até 2 refeições, dependendo ali até 3. Daí você pessoas. gastou seus R$30, R$35. Certo. Um lanche hoje, você vai gastar nada aí seus R$20, R$25 em um lanche. Em um lanche, exatamente. Fora, né, a bebida que você vai adicionar. E se você ainda adicionar uma porção de fritas e tal, você vai gastar pelo menos R$40. Certo. E você vai fazer mesmo. uma refeição extremamente calórica, com gordura ruim. Exatamente. Né? E aí depois, se eu quiser comer de calorias novo... vazias. Calorias vazias e o gasto muito maior, né, Kelly? Exatamente. E, Kelly, não posso deixar de te perguntar que hoje está muito... Sempre existiu, mas eu tenho... No meu entendimento, isso aumentou demais. Sobre a recusa alimentar. Você que lida aí com as crianças, com esses adolescentes, você tem alguma estratégia que você poderia compartilhar com a gente sobre essa recusa alimentar? É claro que você já pontuou aqui, né? Tipo, às vezes o pai, não, ele não gosta. Nem experimentou, né? Não, ele não gosta. Aí fica bravo quando come na casa da tia, né? Mas a tia não tem preguiça, né? De fazer um formato diferente, né? Mas você tem alguma estratégia? Tem várias estratégias, na verdade, para recusa, né? Nós temos primeiro que entender o que é a recusa daquela criança, né? Como que veio, como que começou. Mas assim, vamos falar já de uma criança com a recusa. Que o certo é você fazer aquela introdução alimentar legal, né? Para a criança já vir aprender a comer e tal. Mas assim, pré-escolar, por exemplo, às vezes começa, né? Com essa parte de recusa, enfim. Bom, em primeiro momento, como que é a refeição lá na tua casa? É tranquila? Vocês sentam à mesa juntas? Vocês conversam? Ou cada um vai para um lado? Você obriga seu filho a comer? Como que é? Existem vários questionamentos, por isso que uma boa anamnese é muito importante.
É muito importante uma boa anamnese, você tem que entender, né, o que está acontecendo, né, a realidade, exatamente. Então, assim, muitas vezes a criança não come porque o pai está ali obrigando, ou porque é uma refeição monótona, todo dia é arroz, feijão e carne frita. É, verdade. Todo dia. Gente, todo mundo enjoa. Imagina uma criança, Imagina né, um uma criança, exatamente. Então, assim, você leva essa criança para a cozinha? Vamos levar as crianças para a cozinha, vamos pedir ajuda no preparo, deixa essa criança ter contato com o alimento, sabe? Para ela entender o que ela está comendo. Será que a criança sabe que aquela cenoura que você está fazendo todo dia ali cozida, que ela tem outras formas de comer? Você pode fazer ela de diferentes modos. Será que ela sabe que aquele bolo que ela tanto gosta de bolo de cenoura é feito com aquela cenoura que ela está recusando ali? Você entende? A criança tem que entender sobre o alimento. Mas, meu filho, você gosta de bolo de cenoura. Será que ele entende que o bolo de cenoura é feito com aquela cenoura? Olha só, a criança... Ele nem conhece, Não conhece, a criança tem que ligar esses pontos, sabe? Então, a introdução de novos alimentos em crianças com recusa tem que ser feita aos poucos também, né? E, assim, dar o exemplo. Falando de crianças, por exemplo, teimosas, e não com uma recusa específica, que tem algum problema com o tato. Então, uma criança teimosa e não quer comer. Você está dando um exemplo? O que tem dentro do seu armário na hora que a criança abre? O que está disponível para ela comer? Porque, assim, às vezes tem lá na fruteira aqui uma banana, mas quando ela abre o armário, tá cheio de chips, tá cheio de bolacha. Ela vai querer o mais saboroso, né? Não é? Que são os alimentos palatáveis, que hoje em dia a indústria está aí para isso mesmo, né? Para pegar as crianças e cada vez mais existir um consumo e, enfim... Aumentar, né? Exatamente. Então, assim, como que está dentro da sua casa? Você pontuou isso algumas perguntas atrás, né? Sobre o que você está comprando e está levando para dentro da sua casa. Então, assim, a gente tem que entender o que é aquela criança, qual é o ponto, o grau da recusa dela, se é só uma teimosia, se realmente ela tem problema, por exemplo, com textura, enfim. Aí é um trabalho todo que tem que ser bem feito para a gente conseguir fazer essa introdução, né? Às vezes a criança não come a fruta, recusa uma laranja, mas aceita o suco. Entendeu? Então, assim, mudar o formato de preparo desses alimentos para que você consiga fazer com que a criança realmente vai consumindo alimentos saudáveis, né? E reduzindo esses alimentos que não são saudáveis e que tá lá exposto, né? Para ela comer o tempo inteiro. Nossa, muito legal, viu, Kelly? Que bacana a gente conversar sobre isso. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vai ser de grande importância conhecer um pouquinho dessa área aí da nutrição materno-infantil. Enquanto eu estou dando ali algumas aulas para a turma de nutrição, né, no nosso EAD, ele sempre tem alguém, é a área que eu vou atuar é a nutrição materno-infantil, e se identifica com a tua história, né, porque às vezes ele já tem uma criança que tem essa seletividade alimentar, que teve algum problema de saúde, que a mãe quer buscar mais, uma criança autista que necessita de uma alimentação mais especial, né? Então, muito bacana, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e vindo conversar com a gente sobre esse tema tão bacana. Fiquei bem feliz. E vou deixar você dar um tchauzinho para o pessoal, né? E poder conhecer você aí. Imagina, eu agradeço pelo convite. Realmente, assim, a nutrição materno-infantil, ela é apaixonante. Como eu disse, não trabalha só com gestantes e crianças. A nutrição materno-infantil vai desde os tentantes, né? Trabalha lá com as mães, com as futuras mamães, né? Quem está querendo engravidar. E ela vai até a adolescência, né? Então, abrange todo esse público. E é realmente uma área, assim, que tem crescido, né? Tá crescendo demais e realmente a gente precisa de profissionais que são qualificados, né? Que realmente entendam da área para ajudar essas pessoas que realmente assim estão precisando muito. E hoje em dia, infelizmente, muitas crianças com obesidade que estão precisando de um auxílio nutricional. Muito obrigada, tá, Kelly? Imagina, pessoal, então nós encerramos aqui mais um podcast e nos encontramos nos próximos. Muito obrigada.